Boa noite a todos. Já estamos abrindo a live da Impave em conjunto com a DS Tecnologia Automotiva. Daqui a alguns minutos iremos iniciar esse trabalho. Olha aí, já está chegando gente, olha aí, que bacana. Bacana. Seja bem-vindo, João. Bem-vindo. Olha aqui o Evandro, que bom vê-lo, Evandro. Nós já estamos iniciando aqui. Você gostaria de falar alguma coisa, Evandro? Vamos lá. Ok, boa noite. Fizemos uma abertura aqui inicial, tá? Olha aqui, já está entrando. Ô, boa noite, Ivan, tudo bem? E aí, seu Ju, seu Seu Sérgio, tudo Sérgio, bem? seu Sérgio. Legal, estamos prontos para receber o pessoal aqui, né? E Excelente. ansiosos pelas informações da indústria, dos lançamentos, das dicas, né? Que legal. Cadê o nosso grande apresentador, Alan? O Alan Diego ele já deve estar entrando na sequência aqui. Ele disse que por volta de 10 para 7, 5 para 7, ele estaria entrando, né? Então estamos aguardando ele aqui para já fazer uma abertura inicial, né? As pessoas que estão chegando, né? Eu já vi o João, tem umas pessoas aí. É isso aí, só gente boa. Só gente boa. Aí está aí a Isabel também acabou de entrar. Seja bem-vinda, Isabel, né? Legal. Vai lá então, meu querido, toca o barco aí. Vamos esperar o nosso mestre palestrante. Um abraço. Boa Um live. abraço, um abraço, um excelente proveito desse trabalho, tá, Evandro? Parabéns Até pela mais. organização aí, Sérgio. Tchau, tchau. Oi? Parabéns pela organização. Eu que agradeço o entusiasmo de toda a equipe também, tá? Bacana. Vamos seguir o trabalho, vamos falando algumas coisas para essas pessoas que já estão aí, tá? Muito boa noite para quem está chegando, né? Sejam todos bem-vindos. Mais uma live da Impave Tecnologia, junto com a DS Tecnologia Automotiva, né? Enquanto nós não iniciamos, vocês sabem que a Impave trabalha com o portfólio completo de toda a linha de motor, suspensão, freio e injeção, né? E por isso que a Impave iniciou também a distribuição da linha completa de sensores de nível da DS e pela grande aceitação da qualidade dos produtos DS, é que hoje distribuímos praticamente toda a linha dos produtos DS, né? E sejam bem-vindos a essa nova live da Impave DS Tecnologia Automotiva. Estamos aguardando aqui a chegada do técnico, que é o Alan Diego Navarro, né? Que vai nos dar a honra de trazer para nós algumas dicas e falar alguma coisa sobre lançamentos e sobre a indústria também, né? É isso daí, tá ok? Vamos ver quem está chegando aqui conosco. Aqui, ó, olha aí, até a Kelly já está fazendo presença aqui, o Heitor, seja bem-vindo, Heitor. Alisson, bem-vindo, Alisson. Aqui, o Rei também. Logo, logo vamos, depois dessa sequência da apresentação do João, que estamos do e ele agora há pouco me passou um WhatsApp aqui e na sequência nós vamos abrir para ele entrar, tá? Ok? Ele deve entrar aí com a comunicação da DS, tá? Que a equipe de marketing passou para ele o equipamento e na sequência ele vai entrar aqui, beleza? Então, depois dessa explanação programada que está com o Alan Diego, nós iremos abrir algumas perguntas, recebemos algumas perguntas para aproveitar também aqui, tá? Olha aqui quem está dando um positivo aqui, ó, tá vendo? Tem bastante gente, vocês enxergam aí também, né? O Juliano, seja bem-vindo, Juliano, tá? Aqui está, aqui está o Alan aqui, tá chegando aqui. Esse. Opa, tem um perfil da DS que está entrando aqui agora. Vamos confirmar. Está rodando aqui, já deve estar entrando na sequência o Alan.
Olá, boa noite, Alan. Você está me ouvindo? Boa noite, Sérgio. Você me ouve? Eu estou te ouvindo. Você me ouve? Eu te ouço perfeitamente. O teu sinal está rodando aqui. Eu não sei se você está com sinal suficiente aí na indústria. Eu só não estamos vendo o seu perfil aqui. Agora sim. Agora sim. Beleza? Opa, saudade, seja bem-vindo aí, tá? Então vamos iniciar essa live, tá? Alan? Aproveitando o máximo nosso tempo, até porque nós temos a intenção de, um pouco antes de 1 hora, de gerar a gravação dessa live, que vai ser muito importante para nós, né? Para quem está chegando agora, seria bom lembrar que a Impave, em conjunto com a DS Tecnologia Automotiva, tá? Está abrindo essa nova live e a característica da Impave, que a maioria das pessoas, nossos clientes conhecem, né? É ter o portfólio completo da linha de motor, de suspensão, de freio e injeção. E por isso que a Impave iniciou também um trabalho de distribuição da linha completa de sensores de nível da DS, né? E pela grande aceitação da qualidade dos produtos, hoje distribuímos praticamente toda a linha DS, né? Então, estamos recebendo aí o Alan Diego Navarro, que vai nos falar sobre a indústria, sobre lançamentos e sobre algumas dicas, né, Alan? A gente gostaria de deixar, inclusive, para depois uma série de perguntas que nós recebemos para interagir contigo aí. Ok, Alan? Tranquilo, Sérgio. Tranquilo. Legal, então. Vamos falar um pouquinho sobre a indústria, sobre lançamentos. Fique à vontade, Alan. Maravilha, Sérgio. Primeiro, boa noite, né? Obrigado pela presença de todos que estão chegando aí nesse bate-papo, né? É legal destacar que essa semana eu deveria estar fazendo um trabalho presencial com vocês, né? Com o Grupo Impave, mas devido aí às questões, né? Toda essa pandemia, enfim, nós tivemos que cancelar aí a nossa ida, mas temos aí a oportunidade de fazer um bate-papo rápido, mas eu acho que pode ajudar aí ambas as partes, né? E estamos todos aqui trabalhando com as devidas precauções. Eu estou numa sala, num ambiente fechado, né? Tem o pessoal do departamento de marketing em outra sala, então tudo seguindo as normas aí, viu, Sérgio? Perfeito. Mas eu só tenho que agradecer aí a oportunidade, né? Mandar um abraço pro Evandro, para toda a equipe da Impave, né? Agradecer a oportunidade. E nós iniciamos o trabalho com a Impave, se eu não me engano, foi no mês de setembro do ano passado, né? Tivemos aí a linha, basicamente a linha de sensor de nível. E como você mencionou, a aceitação, né? A Impave acabou, né, ampliando o portfólio da DS, né? Então, hoje, o reparador, o amigo que está assistindo, acompanhando a live, né, ele vai encontrar boa parte dos produtos DS, né, junto com a Impave. Então, para iniciar o nosso bate-papo, vou falar rapidinho da DS, tá, Sérgio? A DS é uma indústria 100% nacional, é uma indústria de 1971, fabricando itens de carburação e injeção eletrônica. Nós estamos em São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. Tá? Então, são mais de 49 anos fabricando itens de carburação e injeção eletrônica. Somos certificados na ISO 9001, na ISO TS. Seguimos, né, rigorosamente aí o padrão montadora. Exportamos para mais de 50 países, né? Então, daqui de São José do Rio Preto, nós mandamos daí para mais de 50 países. Então, é uma indústria 100% nacional, né? Seguimos aí, fazemos o caminho reverso, né? Hoje, no Brasil, existem muitas indústrias que trazem o produto lá de fora e soltam no mercado de reposição. A DS faz o caminho inverso, né? Nós fabricamos,
atendemos o mercado nacional e exportamos para mais 50 países, tá? Por que eu estou falando isso? Eu acho importante o cliente da Empav ter essa informação, né? Saber que o produto é realmente fabricado. Como nós fabricamos, nós testamos peça por peça. Nenhum produto sai da ADS sem ser testado. Onde que reflete isso? No índice de garantia. Hoje o nosso índice de garantia, Sérgio, ele está em 0,012% de tudo que a gente vende a nível Brasil e a nível lá fora. Ou seja, esse índice não chega a 1%, mas por que não chega a 1%? Justamente porque nós fabricamos e testamos peça por peça. Tá? Perfeito. E, bom, aí a gente tem um portfólio extenso. Hoje nós temos mais de 25 linhas, né, 25 famílias de produtos, né? A Empav compra, né, até o momento mais da metade, né? Ainda faltam algumas linhas, mas aos poucos, né, vocês vão cadastrando essas linhas novas, esses lançamentos, tá? Mas a ADS está com essa proposta já há algum tempo de fazer um produto de qualidade, seguindo rigorosamente as normas, né? Para atender todos os nossos clientes e reparadores, né, com um preço justo, com um preço competitivo e justo. Isso que é o principal, né, Sérgio? Perfeito. E vamos falar um pouquinho das linhas que tem na casa? Ótimo, ótimo. Maravilha, maravilha. Bom, a gente iniciou os trabalhos na Empav, né, com a linha de sensor de nível de combustível, né? Uma linha, um portfólio muito extenso, são vários modelos. E o que é legal aqui, só para reforçar para quem está chegando agora, o nosso sensor de nível, Sérgio, ele é soldado a laser, tá? Ele é soldado a laser. Essa tecnologia que a ADS trouxe para o mercado de reposição, ela é muito bacana porque a função dessa solda laser, na verdade, é evitar, tá? Evitar que o combustível entre e agrida a placa, dando, assim, uma durabilidade maior, né? Uma vida útil maior no sensor, tá? E essa tecnologia permite a Empav, por exemplo, né? Ou o amigo reparador que gosta de ter um estoque, ao invés de ter 2, 3 sensores para o mesmo carro, tá? Vai ter um DS, tá? Antigamente, né, lá no final da década de 90, alguns sensores, né, originais, a placa ficava exposta no combustível, tá? Então, o objetivo dessa solda laser é evitar que esse combustível entre e verifique a placa, né? E isso permite que você tenha, né, uma peça ao invés de ter 3 no estoque, né? Então, o nosso concorrente, por exemplo, ele tem um código para gasolina, um código para álcool e um código para convertido. Como a peça DS ela é soldada a laser, independente se o cara vai andar, né, se o cliente vai andar na gasolina ou no álcool, o importante é fazer a referência cruzada de códigos e aí aplicar o DS correspondente, né? Sim. Então, nós começamos na Empav com a linha de sensor de nível e nós ampliamos para outras linhas, como regulador de pressão, como a guarnição, como reparos de bico, injetor, que mais? Tubo golgado, MAP, rotação, né? O sensor de posição do câmbio e as flanges também. Então, assim, hoje a ADS tem aí mais de 13 linhas dentro da Empav, né? Isso é muito bacana para o amigo saber que pode encontrar o produto DS na Empav de Chapecó, na Empav de Francisco ou na Empav, né, lá do, né? Tá me ouvindo, Sérgio? Estou te ouvindo perfeitamente, eu só não quis interromper, tá? Eu só mencionei Passo Fundo também, tá? Isso, Passo Fundo. Obrigado pela ajuda aí que me fugiu, tá? Isso. Então, em Chapecó, Francisco e Passo Fundo, né? Então, basicamente, nós conseguimos chegar ali naquela região, digamos assim, a região oeste da região sul, né?
Então, é Sim. um ponto muito bacana. E o nosso objetivo junto à Embav é realmente estreitar esse relacionamento com o cliente, né? E tirar as dúvidas aí na medida do possível, né? Tem alguma perguntinha já para a gente começar, Sérgio? Ah, tem sim. Tem, nós recebemos algumas perguntas e você que vai ver me parece que são bem pertinentes, né? Eu pelo menos fiquei Vamos até lá. curioso, né? Nós iniciamos com o sensor de nível, né? Que foi onde nós abrimos os trabalhos pelas recomendações até de mercado, né? E dada a qualidade que se expandiu exatamente. Nós ampliamos com praticamente toda a linha de fabricação da DS, né? Então, no caso sensor de nível, tá? Ele tem uma característica diferente do que tinha no mercado, da concorrência ali. Qual é a diferença? Qual é a vantagem dessas diferenças de característica? Bacana, Sérgio. Basicamente, né, o que eu já mencionei logo ali no início, por ser uma Sim, peça soldada a laser, né, então você permite ao distribuidor, você permite a um lojista, né, é, reduzir o seu estoque, tá, sem deixar de atender a demanda, né, sem deixar de atender a perfeito, frota. Isso que é muito perfeito. bacana. Então, por exemplo, citando o exemplo de um Gol G3, né? Por que que você Sim, vai ter 3 peças no estoque, sendo que você pode ter uma, né? Essa, perfeito. basicamente, essa é a ideia, tá? Então, e essa tecnologia também, Sérgio, aqui Sim, dentro do setor, né? O contato é diferente também, né? Enquanto a peça original ou a peça da concorrência trabalha com uma pastilha que vai judiando da placa, né? O nosso sensor tem um contato mais suave sobre a placa, o que permite aí uma perfeito. durabilidade maior, né? Mas fica uma dica aí para a equipe de vendas, né? Existem muitos modelos, né? Não é culpa da DS, a DS fabrica aquilo que saiu no carro, né? Aquilo que saiu de fábrica. Então, assim, como dica, sempre verificar não só a aplicação, mas um código de referência, né? Então, quando o reparador, né, desmontar o conjunto, né, lá tem uma peça original, uma peça do concorrente, tem um código, uma marcação, né, informar o vendedor para que o mesmo possa fazer essa referência cruzada de códigos e identificar o modelo correto. Por quê? Existem modelos parecidos fisicamente, tá? Mas a diferença é internamente, né? Na placa, o valor de resistência. Então tem que tomar um certo cuidado aí com uma aplicação equivocada, tá? Perfeito. Surgiu uma pergunta aqui que eu achei interessante, né? Um veículo Por da favor. linha GM, tá? Um veículo da linha GM apresentando falhas em alta aceleração, tá? Na baixa estava normal, mas na alta estava com problema. Então, ali onde foi observado, se verificou toda a parte elétrica, toda a parte da injeção, inclusive, né? E o problema continuava, sabe? Aí depois Certo. deu um estalo, né, no mecânico, falei, eu vou ver como é que está esse pré-filtro aqui, né? Como é que está esse negócio? Sabe que foi simplesmente ele substituir o pré-filtro, né? Porque o que acontecia? Quando o veículo estava em marcha lenta, né, ele não sofria uma pressão lá dentro e não tinha essa compressão, mas ele já tinha borra que limitava o pré-filtro, né? A movimentação Certo. do fluxo dentro do pré-filtro, né? Então, o que acontecia na alta aceleração, ele trancava ali. Então, foi feito a substituição do pré-filtro e, por consequência, não teria havido necessidade de fazer toda aquela substituição de outras peças, porque era esse o problema que continuava, né? Então, qual é o Sim. tempo de troca do pré-filtro? Por que ele fica assim, né? Você pode nos orientar? Show de bola. Excelente pergunta, excelente colocação. E eu vou ampliar essa pergunta, tá bom? Ótimo. Muitos amigos perguntam, né? Poxa, por que que a bomba de combustível, né? A bomba elétrica do Onix, do Cobalt, do Cruze, né? Queima com uma certa frequência. Então, vamos lá. Existe o pré-filtro primário e existe o pré-filtro secundário. Sim, Qual que é a função do pré-filtro?
O próprio nome diz, é filtrar a passagem da gasolina, né? No caso do pré-filtro, ou seja, antes da bomba elétrica, certo? E o que acontece? Muitos reparadores, talvez por falta de informação, né, não fazem a substituição do pré-filtro. Até porque, Sérgio, e amigos que estão acompanhando, fica complicado para o dono do carro, né? Eu até me coloco no lugar. Eu vou levar lá na oficina para, de repente, baixar o tanque, em alguns casos, né? Só para trocar o pré-filtro, né? Então, o pessoal acaba deixando passar. Mas o pré-filtro, ele deveria ser trocado a cada 30 mil quilômetros, tá? A cada 30 mil quilômetros, ele deveria ser trocado, tá? Mas acaba que o pessoal não troca, e aí o pré-filtro começa a ficar saturado, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Esse é um pré-filtro saturado, tá? É um pré-filtro saturado. Eu vou comparar, eu vou pegar um módulo de combustível da ADS, que já está com um pré-filtro desse formato, que é o 1333, tá? Não sei se vocês vão conseguir perceber a diferença aí, ó. Consegue visualizar, Sérgio? Tem. Se percebe sim. Não só na coloração, né? Mas se percebe o que acontece aqui, tá? Não adianta pegar esse pré-filtro e ir debaixo da torneira lavar. Você vai tirar a sujeira superficial. O que acontece com essa tela do pré-filtro? Ela começa a fechar. Nós não enxergamos a olho nu, tá? Mas essa tela ela começa a fechar. E ela fechando, a bomba elétrica começa a trabalhar forçada. É onde que muitas vezes a amperagem ali da bomba elétrica começa a subir, fica muito alta, e aí a bomba queima. Um outro componente que os amigos reparadores acabam trocando muito, né? A flange do módulo de combustível, né? Os terminais acabam derretendo, tá? Então, é muito importante a troca do pré-filtro. Seja ele, tá? Um pré-filtro primário, ou seja ele o pré-filtro secundário. O pré-filtro secundário fica aqui dentro do copo, tá? No pé da bomba, popularmente, né? E como lançamento, né, a ADS lançou o pré-filtro do Onix, do Cruze, do Cobalt, da Spin, tá? É o DS 1334 e o DS 1335, esse camarada aqui. Até então, somente na concessionária, né? E a DS trouxe aí para o mercado de reposição esse pré-filtro que pode ajudar muito a vida dos amigos aí que não tinham ou não sabiam, né, onde comprar, né? Então a ADS tem agora esse pré-filtro da linha GM. Então pode ajudar muitos amigos aí, tá? Aproveitando o gancho, eu comecei a falar ali, eu falei um pouquinho da flange, né? A flange, a ADS tem um portfólio bem extenso, a Impav já tem cadastrado, né? Já tem modelos disponíveis aí. E o que é legal dessa flange, Sérgio e amigos? Nós desenvolvemos um composto plástico, tá? Que evita a quebra e a trinca no momento da aplicação, tá? Só que você pegar a flange DS em mãos, você nota a diferença. É uma flange mais pesada, vamos falar assim, tá? E nós damos, né? Nós fazemos um tratamento químico, vamos dizer assim, nos terminais, né? Para proteger contra corrosão, né? Então, é uma linha bem bacana que já tem também disponível aí na Impav. Ótimo. Mandaram também mais uma pergunta aqui, dessa vez com referência ao sensor de câmbio, tá? Se ele é para todos os carros automatizados, você podia falar sobre ele também? Opa, vamos lá. A linha 28 da DS é o sensor de posição, deixa eu pegar até a peça aqui, ó. É o sensor de posição do câmbio, né? A gente colocou esse nome genérico, tá? Mas os modelos disponíveis até então são para os câmbios automatizados, tá? Nós temos
três modelos, três códigos, tá? Que são ali para o sistema Dualogic, né? O Dualogic mais antigo, que aí utiliza o 28001, que é essa peça aqui. E aí nós temos o 28002 e o 28003, que é utilizado no Fiat 500, né? O sistema, digamos, mais moderno, né? A atualização do Dualogic. O que é legal de falar desse sensor, tá? O sistema de câmbio automatizado nada mais é do que um robô, e esse robô que vai fazer a passagem das marchas para o condutor. Então, o condutor não precisa mais, né, se preocupar em fazer as mudanças, né? Esse robô que vai fazer essa mudança. E esse robô necessita de válvulas e sensores, né? Então, a ADS, nós entendemos que esse mercado, até então, é muito difícil, às vezes, de achar o sensor para esse sistema, porque fica na mão do fornecedor, do dono do sistema, né, digamos assim. Então, tinha um certo problema em encontrar esse sensor no mercado de reposição. Ou seja, era só na concessionária. Então, por exemplo, o sistema Dualogic mais antigo, né, que utiliza do 28001, não, o sistema lá em si, o robô, não usa apenas uma peça, mas utiliza duas. Por quê? Sim. É uma para seleção e a outra para o engate das marchas. E uma peça dessa na concessionária, mais ou menos 350, 400 reais. Uma peça, né? Então, a ADS desenvolveu o sensor, traz para o mercado de reposição a um preço bem mais competitivo, bem mais interessante, facilitando e ajudando o reparador e o proprietário do veículo nessa questão, tá? Então, é uma linha que nós temos muito a crescer, né? Existem outros sistemas também, né? Nesse momento, nós temos os sensores para o sistema Duologic, tá bom? E se você me permite, Sérgio, aproveitar e estender o convite para a galera, na próxima segunda-feira, dia 8, né? Se eu não me engano é dia 8, dia 8. Teremos uma live no Instagram da ADS com um especialista, o Alexandre Toshio, falando um pouquinho sobre câmbio automático, câmbio automatizado, vai ser bem legal. Aí fica o convite para a galera, tá bom? Exatamente, aí especializado nesse tópico, né, de câmbios automáticos. Exato. Pois é. Me chamou a atenção outra pergunta aqui, se você me permite, para dar sequência, né, sobre o MAP, né? Ou seja, por que tem o MAP com 3 e com 4 terminais? Né? É coisa que já alguns sabem, mas surgiu essa pergunta. Claro, claro. Bom, o sensor MAP é o sensor de pressão absoluta, né? Grosseiramente falando, a função dele é mostrar para a injeção eletrônica o quanto de ar o motor está admitindo, né? O quanto de ar está entrando ali para o motor. Então, assim, é uma dica até bem simples para o amigo reparador. Quando você pegar um sensor MAP que ele tiver somente 3 terminais, né? Ele é um sensor somente de pressão absoluta. Então, provavelmente, você vai ter em algum outro ponto ali do veículo um sensor de temperatura, tá? Então, você vai ter um sensor de temperatura do ar, mais o sensor MAP 3 pinos, tá? Quando você pega um sistema mais moderno, tá? Você encontra um sensor MAP com 4 terminais, tá? Por quê? Esse camarada aqui é um MAP integrado. Ele é pressão absoluta mais temperatura do ar. Então, ele é um 2 em 1, vamos falar assim, tá? Os sistemas mais modernos utilizam um MAP 4 pinos, tá? Se bem que alguns veículos, né, foi adotado aí pelas montadoras, né, pelos fabricantes, um sensor MAP e mais o sensor MAF, tá? Por enquanto, a ADS não fabrica sensor MAF, tá? A ADS fabrica somente sensor MAF para linha leve, utilitários e alguma coisa também para linha pesada também, tá? Muito cuidado, tá, pessoal? Fica uma dica para quem é reparador e está assistindo a gente aí, está acompanhando. Tem uma pergunta do Jardel. Troca da sonda lambda, tá? Muitas vezes troca-se a sonda, troca uma, troca duas, e o problema está no sensor MAP, tá? Então, fiquem atentos aí a essa dica aí. Ótimo, então. Tem uma pergunta do Jardel.
que está conosco, está participando aqui, e providencialmente ele perguntou sobre na quebra do sensor da posição, se acarreta algum outro problema com outras peças. Tá. Jardel, eu não entendi se você está falando do sensor de posição do câmbio ou o sensor de posição da borboleta. Desculpa. Ele se referia ao sensor de posição. Eu acredito que o assunto estava em câmbio, deve ter sido esse o sentido, né? Ele perguntou se na quebra do sensor de posição ele acarreta problema com outras peças. Tá. A gente imagina que seja aí do sensor de posição do câmbio, né? Se o sensor apresentar um problema, por exemplo, realmente você tem um sensor do câmbio. Ele confirmou aqui. Beleza, Jardel. Obrigado pela participação. Basicamente, esse sensor ele para de mandar informação para o módulo do câmbio. Então, provavelmente, dependendo a posição que esse sensor está instalado, se ele está instalado no engate e ele deu problema, você já não vai ter mais como, o módulo já não vai engatar mais, tá? Porque o módulo manda um engate e ele precisa do retorno desse sinal. Se ele não tiver o retorno, vai travar, o câmbio vai travar, muito provavelmente ele vai jogar para o neutro, tá? Muito provavelmente ele está confirmando, é o câmbio mesmo, esse é o assunto. Mas pode continuar, por favor. Não, basicamente isso. Se ele estiver na posição de engate e apresentar um problema, ele não vai conseguir comunicar ao módulo do câmbio a posição que foi engatado a marcha. Então, provavelmente, o módulo do câmbio vai entrar em modo de segurança, podendo travar no neutro, por exemplo. Entendeu? Legal, Jardel. Obrigado pela participação aí. Bacana a tua pergunta. Fiquei também curioso ali, tá? Eu queria te perguntar também... Desculpa, Sérgio. Fica o convite aí para o Jardel na próxima segunda-feira. O assunto será câmbio praticamente, né? Ótimo, ótimo. Queria aproveitar essa oportunidade de estar junto contigo e lhe perguntar sobre o que faz que a válvula solenoide ela trava quando aberta. Qual é o motivo que às vezes a válvula solenoide trava aberta? Sérgio, obrigado pela pergunta. Eu não sei quem te mandou a pergunta aí, mas é excelente pelo momento que a gente está vivendo, né? O momento do frio, né? Eu não sei na região da Empave, né? Se compensa rodar no etanol. Eu não sei como que está o preço aí. Mas vamos lá. Basicamente, os estados do Paraná, São Paulo, Minas, principalmente, né? Basicamente esses 3 estados. Compensa muito andar no etanol. Outras regiões já é um pouco mais difícil, né? Mas vamos lá. Qual que é a função da válvula solenoide? Né? Auxiliar o motor na partida frio quando a temperatura estiver abaixo ou igual a 17 graus. Alguns veículos mudam, né? Algumas montadoras mudam isso um pouquinho, às vezes é uma temperatura um pouquinho mais baixa ou um pouquinho mais elevada. Modelos mais novos, independente disso, o módulo injeta sempre um pouquinho de combustível, né? Então, assim, depende muito tem as particularidades, né? Mas vamos lá. Por que uma válvula solenoide de partida frio ela pode travar aberta, por exemplo? Quando você compra uma válvula solenoide da DS, por exemplo, estou com uma caixinha fechada aqui. Quando você abrir a caixinha, tem um papelzinho aqui em vermelho, tá? Dizendo assim, ó, atenção, tá? Aí é uma informação muito importante que diz o seguinte: antes de substituir, né, a válvula solenoide, é importantíssimo fazer a limpeza do sistema, tá? Por quê? Se você tirar a válvula velha e colocar a válvula nova, sem fazer essa limpeza no sistema, qualquer sujeira, qualquer impureza que tiver lá no reservatório, né, no famoso tanquinho, tá? Ou até mesmo pedaços do bico da válvula velha tiver ali na mangueira, enfim, essa sujeira vai travar a válvula nova aberta ou fechada. Quando ainda é fechada,
você não tem a injeção ali do combustível, então o carro não entra em funcionamento. Quando ela trava aberta, isso é ruim. Por quê? Porque o motor acaba aspirando toda a gasolina que estava lá no reservatório, tá? Então, é muito importante, viu, Sérgio, os amigos fazerem essa limpeza no sistema antes de substituir a válvula solenoide. Tem um vídeo no nosso canal, né? Eu fiz um vídeo recentemente explicando mais sobre isso, tá? Porque algumas regiões, o frio, basicamente, né? Maio, junho e julho, tá? O restante do ano, o sistema fica parado. Dificilmente o sistema vai funcionar. Então, aquela gasolina que fica ali no reservatório, ela fica velha, ela cria borra, né? Cria goma. E essa sujeira pode sim travar a válvula, tá? Então, tem que fazer a limpeza no sistema completo. Aproveitando o lançamento da DS, muitos amigos pediram, né? E a DS atendeu a solicitação. Sim. A DS 2015, tá? É a válvula solenoide do HB20 1.6, tá? Essa válvula só tinha até então na concessionária, tá? Perfeito. Só agradecer o abraço que estão me mandando, obrigado, retribuindo aqui, que às vezes não dá tempo de falar com todos que nos acompanham, né? Eu não quis interromper, mas muitas pessoas estão participando sobre essas perguntas. Pode continuar aí, tá? Não, maravilha. Mandar um abraço aí para todo mundo aí. Você vai vendo aí, vai falando, Sérgio. Mas com relação à válvula solenoide, eu não posso interromper alguns assuntos, mas tem algumas pessoas que entram. E as perguntas também, quando vão surgindo, tá? Tá aqui o Fedato e tantas pessoas. Quando vão surgindo as perguntas, eu aproveito essa oportunidade, né? Mas segue o baile aí, por favor, Alain. Maravilha. Eu estava falando da válvula solenoide. Hoje nós temos disponível aí, nessa linha de válvula solenoide, né? 16 modelos, né? Então, vale a pena você conferir a aplicação certinha, mas o mais importante de tudo é fazer a limpeza no sistema antes de trocar a válvula, tá bom? Perfeito, perfeito. Tem mais uma perguntinha aqui, tá? Uma coisa interessante, até porque a DS ela trouxe uma novidade sobre o pedal para o nosso mercado de reposição, né? Como é que funciona isso? Bacana, bacana. Antes nós tínhamos o acelerador, né, com cabo. Até nós fizemos uma live essa semana sobre isso, né? Então, você tinha lá no pedal do acelerador, saía um cabo, esse cabo ia até lá no corpo de borboleta, né? E você pisou ali, automaticamente o cabo esticou e faz a abertura lá da borboleta. No ano 2000, a Fiat trouxe para o Brasil, né? A Fiat passou a fabricar o Palio 1.3, se eu não me engano, o motor Pyre, né? Começou a fabricar no Brasil e trouxe a tecnologia do pedal eletrônico, tá? Então, o que é o pedal eletrônico? É um pedal sem cabo, né? Você não tem cabo, é uma alimentação por fio, né? Então, seria mais ou menos assim, você pisa no acelerador, né? Aqui eu tenho um sensor embutido nesse pedal que manda a informação por fio lá para o módulo, né? Para injeção eletrônica. O módulo pega essa informação do pedal, mais sensor de temperatura, sensor de rotação, ou seja, o módulo faz um mapeamento e manda uma ordem para o corpo de borboleta motorizado. Ou seja, lá no corpo de borboleta eu passo a ter um motor elétrico que faz a abertura e o fechamento da borboleta. Certo? Bom. Sim. Inclusive, o Deverson está mencionando agora, nesse momento aqui, sobre o delay do pedal, né? Sim, sim. O que acontece? É Deverson, né? É Deverson. Um abraço, Deverson. Deverson Celso. Obrigado, Deverson, pela auxílio e a participação aí. Show de bola. Então, qual que foi a ideia, né? A ideia é você acionar o pedal e quem vai abrir a borboleta, na verdade, é o módulo conforme as informações dos outros sensores, né? Isso pensando sempre, tá? Na questão da economia, né? Da redução na emissão de poluentes, tá?
Então, um cálculo que foi feito já há alguns anos, que um carro com pedal eletrônico economizaria aí em torno de 10 ml de combustível, tá? Sim. Pode parecer pouco, mas quando a gente multiplica isso pelo número de veículos rodando, dá um número gigantesco, né? Então, basicamente, a função é essa. Mas aí o que acontece? Esse sistema, ele, digamos assim, encareceu a manutenção, né? Então, Débora, quando você tem um problema nesse sistema, você tem que identificar onde está o problema. Se o problema está no pedal, se o problema está no chicote, se o problema está no corpo de borboleta, certo? Perfeito. E aí, quando você identifica que o problema está no pedal, o que você deveria fazer até então? Basicamente, substituir o pedal, tirar o pedal e colocar um pedal novo, certo? Bom, pensando nisso, a ADS trouxe uma novidade para o reparador, né? Por que você vai trocar um pedal, de repente, como exemplo, de uma S10, que custa R$ 2.300, tá? Por que você vai trocar um pedal, sendo que você pode reparar esse pedal, né? Então, a ADS lançou o cartão do pedal do acelerador, né? Então, você, fazendo uma analogia, você faz do pedal um celular, né? Você troca apenas o cartão. Então, isso facilitou e barateou, vamos dizer assim, né? A questão da manutenção desse camarada, né? Sim. O grande segredo, para quem é vendedor, quando, de repente, o cliente pergunta, olha, você tem um pedal do Gol, você tem um pedal da Meriva, olha, aqui na Empave a gente não trabalha com pedal completo, tá? A gente trabalha com o refil da ADS. E aí vem a pergunta mágica. Qual o código que está no pedal? No pedal tem uma etiqueta com 2 códigos. Pega esse código, vai no catálogo da ADS ou passa esse código para o vendedor, né? E o vendedor vai identificar. Opa, caiu um pouquinho ali o sinal, talvez tenha sido breve, né? Deu aí? Ok. Aqui, pessoal que está chegando agora, nós podemos lembrar que a Empave está em conjunto com a DS Tecnologia Automotiva, recebendo o Alain Diego Navarro, que é um técnico que está falando sobre a indústria, lançamentos e dicas aí para nós, né? Então, quem tiver mais perguntas, né? Aproveite. Tudo certo aí, Alain? Já está? Beleza? Vamos lá, então. Nós estamos falando sobre o pedal e caiu o sinal aí. Perdão. Então, assim, a gente estava falando do pedal sobre a forma de substituir, né? Tem o código, perfeito. Verifica se a ADS tem um refil compatível ou não, certo? Perfeito. Hoje nós temos 17 modelos de cartão para o pedal do acelerador, tá? E dentro dessa linha, nós lançamos também o sensor de posição do pedal, da embreagem e do freio, tá? Isso aqui também é uma novidade que a ADS trouxe para o mercado. Então, as montadoras aboliram o interruptor, né, da embreagem ou do freio e passa a ser um sensor, tá? A ADS também tem esse sensor já disponível para vários modelos aí, tá? Ok. Tem mais algumas colocações aqui interessantes que pode ser adequado, né? Claro. Com referência à guarnição, podemos falar sobre guarnição? Ótimo, então. Claro. Os cuidados que nós devemos ter para aplicar a guarnição nova. Você tem alguma dica? Maravilha. A primeira dica é o seguinte: toda manutenção no módulo de combustível, tá? Ou seja, o reparador removeu um conjunto para trocar uma bomba elétrica, para trocar um sensor de nível. A partir do momento que ele retira do veículo, ele tem que trocar a guarnição. Por que ele tem que trocar a guarnição? Para evitar cheiro e para evitar vazamento, certo? Os cuidados na hora de aplicar uma guarnição nova, né? Passar aquela graxinha básica antes do encaixe, né? E verificar se essa guarnição, se ela não mordeu, se ela não ficou dobrada, para não ter vazamento, né? Para não ter cheiro de combustível.
tá? Mas o ideal é sempre trocar a guarnição quando fizer, né, uma manutenção no sistema, né, no módulo de combustível, que é uma outra linha que a DS fabrica, né, e disponibiliza para o mercado de reposição, tá? Perfeito. É por aí que exala aquele cheiro de combustível, então. Isso. Geralmente a gente percebe mais quando o veículo está abastecido na gasolina, né? A gasolina, por causa do Sim. odor, é mais fácil a gente perceber isso, né? Esse vazamento, esse cheiro, é mais fácil quando está abastecido na gasolina. Tá? Legal. Ótimo, então. Está muito bem aproveitada essa nossa conversa, né? O pessoal está achando legal essas dúvidas, essas dicas aí. E surgindo Bom, também aqui algum assunto sobre o kit de filtro de bico injetor, né? Por sim. que trocar os reparos, né, desses bico injetores, né? Opa, tá aí, Tá aí, ó, parece que foi combinado. Legal. Ah, aqui, ó. Ah, coloquei todos os produtos aqui, todo o portfólio aqui na mesa aqui, para não ter problema, para a gente poder Não, bater um não papo legal fica. Ninguém te pega sobre as... distraído hoje, né? Legal. Mas os reparos, é muito importante o seguinte, todo o amigo reparador tem lá na oficina, né, às vezes uma faixa, limpeza de bico, tantos reais, né? Veja bem, não existe limpeza dos injetores se não fizer a troca dos reparos, tá? Até fazendo uma brincadeira, né, Sérgio? É Sim, como tomar banho e não trocar cueca, certo? Então, entendi. então tem que trocar os reparos, por quê? Os anéis de vedação, por exemplo. Se você não trocar esses anéis, você pode ter uma entrada falsa de ar e, consequentemente, o carro vai ficar acelerado, né? Com relação aos filtros, né? Ou alguns amigos chamam de peneira, né? Se você não trocar esses filtros, essa peneira, geralmente ela começa a esfarelar. Com o tempo, ela começa a esfarelar e começa a impedir a passagem do combustível, né? Então, aquele bico que era para injetar X ml, ele começa a injetar Y, né? Então, começa Perfeito, o carro perder rendimento, perfeito. principalmente. Então, é muito Aham, importante a troca dos reparos, né? Quando for fazer a manutenção, a limpeza aí dos injetores, tá? E aproveitando perfeito. rapidinho, a DS lançou alguns modelos para injeção direta, tá? Então tem muita novidade lá no nosso site, www.ds.bit.br, tá bom, Sérgio? Ótimo, ótimo. Para o pessoal que tiver mais perguntas, aproveite essa oportunidade, né? Que o Alan Diego ele está nos atendendo com muito conhecimento, inclusive, né? O Alan, me diga uma coisa aqui, com referência ao regulador de pressão, né? Eu tenho ouvido falar aqui sobre uma regra básica para a troca do regulador, né? E qual a função do regulador de pressão de combustível? Bacana, bacana. Sérgio, é o seguinte, eu vou pegar um módulo de combustível aqui para facilitar, né, a explicação. Então, Sim, esse módulo de combustível é um módulo da linha Volkswagen, tá? Esse sensor de nível não tá? Eu coloquei um outro modelo só para poder mostrar aqui o pré-filtro, tá? Mas esse é um módulo de combustível da linha Volkswagen da família Fox, tá? Então, você observa que o regulador de pressão, ele está instalado no conjunto, né? Na linha de retorno, tá? Então, assim, o que dá vazão, né, é a bomba elétrica. A bomba elétrica dá vazão e o regulador vai manter essa linha pressurizada, tá? Então, quem dá vazão é a bomba elétrica. Quem mantém a linha pressurizada é o regulador de pressão. E aí, cada sistema funciona de um jeito. Eu tenho um sistema que trabalha com 3 bar, tem sistema que trabalha com 3,5, tem sistema que trabalha com 3,8. sim, Linha flex da linha Volkswagen geralmente é 4,2 bar de pressão. Então, cada sistema tem a sua operação, vamos dizer assim. Mas o regulador de pressão, quando ele ficava na flauta, quando ele ficava lá junto com os injetores, era mais fácil a gente enxergar o problema, porque dava sim. vazamento, então era mais fácil visualizar. A partir do momento que o regulador de pressão vem para o módulo, o conjunto,
já fica Sim. mais difícil a gente enxergar e até mesmo sentir os efeitos, né, os defeitos de um regulador furado, por exemplo, tá? Mas assim, o que eu recomendo para o amigo reparador? Sempre que Sim. trocar uma bomba elétrica, independente da marca, né, fazer a substituição do regulador de pressão. Por quê? Se eu coloco um coração novo, né, coloco uma bomba elétrica nova e não troco o pulmão, né, não troco o regulador, veja bem, eu estou colocando uma bomba nova, mas eu estou com um regulador antigo, original, cansado. Então, o ideal é trocar o regulador sempre que trocar uma bomba elétrica, tá bom? Perfeito, perfeito. O Bruno entrou agora aqui e o Bruno nos pergunta se a peneira ela se troca antes de colocar na máquina de limpeza ou depois? Antes. Antes, O entendeu, ideal é antes. Bruno? O ideal é antes. O Legal, ideal é bacana, antes Bruno. porque... Tá me ouvindo, Sérgio? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Beleza. Você me ouve? Tem que trocar antes de colocar na máquina, tá? Retira a peneira, né? Retira a peneira, as impurezas, porque quando você colocar na máquina, Sim. essa peneira, que ela já tiver meio que esfarelada, ela pode vir até a travar o injetor. Então, o ideal é tirar antes. Perfeito. Quem sabe o Rony tem alguma pergunta aí também, hein, Rony? Rony é um dos nossos professores aí, né? E nós estamos nos encaminhando assim para os últimos minutos dessa live, tá? E ainda queria abrir para se você quiser colocar alguma coisa que talvez nós tenha passado sem se colocar. Nós falamos sobre vários tipos de produtos, reguladores, sensores de rotação. O tubo corrugado, você tem alguma coisa interessante sobre o tubo? O tubo corrugado, né, Sérgio, faz a ligação, vamos falar assim, né, da bomba elétrica com a flange. Em alguns modos, né, alguns conjuntos, também tem na linha de retorno, né? Sim. O tubo corrugado, o pessoal tem que tomar muito cuidado na instalação, né, na aplicação, por quê? Para colocar esse camarada aqui na flange, tá? Sim. É um pouquinho chato. Não pode aquecer ele com isqueiro ou coisa do tipo. O ideal aqui é um soprador térmico, tá? Com um soprador térmico você consegue amolecer um pouquinho e faz a instalação, tá? Não tenho soprador térmico na minha oficina. Vamos de um jeito caseiro. Pega lá uma vasilhinha com água, esquenta ela, quando estiver borbulhando, já está na temperatura, mergulha o tubo, deixa o tubo mergulhado ali um tempinho, depois só tirar e encaixar, tá bom? Esse camarada aqui, às vezes, fura, tá? E aí a bomba elétrica perde aquela pressão na linha, tá? Então, às vezes, você troca uma bomba elétrica, mas o problema está num simples tubo corrugado que a DS fabrica, tem vários modelos, e nós trabalhamos com um PA12, que evita a dobra, tá? E não estanca a bomba elétrica. Bom? Legal. O Jardel está entrando aqui também e colocando os aspectos do atuador de marcha lenta, tá? Tem alguns problemas que normalmente surgem com o atuador de marcha lenta? Bom, o atuador da marcha lenta, né, ele não é um sensor, né, ele cumpre uma ordem, tá? Então, ele recebe uma ordem da injeção eletrônica para poder atuar, para poder trabalhar, tá? Existem dois sistemas, tá? Existe o sistema Magnete-Marelli, onde você identifica com o anel de vedação lá em cima na aba, e existe o sistema Delphi, com o anel de vedação no cálcio, tá? Então, são sistemas diferentes, porque a questão da pinagem das bobinas. São duas bobinas, uma para avançar, a outra para recuar, tá? Então, são duas bobinas. O sistema Marelli trabalha com a pinagem 1 e 4, 2 e 3, enquanto o sistema Delphi 1, 2, 3 e 4. Perfeito. Tá ok. Eu dei uma acelerada, Sérgio, porque eu acho que vai dar o nosso tempo aí, tá? Nós temos uma precaução de encerrar um pouco antes de 1 hora para poder ter a possibilidade de gerar a gravação e o bom aproveitamento dessa tua participação, tá? Mas aproveitando esse momento, você
gostaria de colocar mais algum detalhe que nessas peças que você vê, de repente não falamos sobre elas? Eu acho que o mais importante agora é falar rapidinho da garantia. Todo produto DS, Perfeito. na caixinha está 1 ano de garantia. Por quê? Nós queremos mostrar para os nossos clientes e amigos que a DS confia no que ela fabrica. Por isso que nós garantimos 1 ano em todo o produto DS. Tá bom? Perfeito. Perfeito, então. Então, eu queria aproveitar e agradecer não só a tua participação, mas de cada um que também nos auxiliou com as perguntas, as pessoas que assistiram atentamente e botaram o dedinho para cima ali, né? Bacana, obrigado pela participação de todos, tá? E nessa próxima... Então, na segunda-feira, dia 8, você vai fazer uma live DS exclusiva de câmbios automáticos, é isso? Sobre câmbio automático, câmbio automatizado e algumas tendências aí do mercado. Então, fica o convite aí no Instagram da ADS, se o pessoal quiser chegar. Eu só dei uma acelerada aí, Sérgio, por causa do tempo, tá? Perfeito. Mas você quer aproveitar com mais alguma coisa? Podemos aproveitar mais uns minutos aí. Só tenho que, em nome da ADS, agradecer a confiança de toda a família Impave, né? Nosso objetivo é fornecer produtos com alta qualidade, a um preço competitivo, né? E estreitar o relacionamento, né? DS, Impave, o reparador, isso é fundamental hoje, né? Nessa cadeia que nós vivemos aí, né? De suprimentos na indústria, distribuidor e reparador. Pois é. Só tenho que agradecer. Então, muito obrigado. São tantas mensagens que estão entrando aqui de agradecimento também, né? Quero agradecer o pessoal da Autorrede, enfim, tantas outras, o Jardel que participou ativamente aqui, o Rony, o Alisson, né? Nós não conseguimos responder todas as perguntas, infelizmente, mas acho que deu para suprir o principal, tá? Aqui a Janine também, o Carlos, né? Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para o pessoal de Passo Fundo, para toda a equipe que está participando ativamente, também ali do Paraná, pessoal que também participou ativamente, né? E lembrar que a Impave, como alguns dos clientes que estão participando já conhecem, tá? Ela tem um portfólio muito completo na linha de motor, de suspensão, freio e injeção. E é por isso que nós estamos falando com a DS e aprendendo o DS, não é isso? Tá? Então, uma boa noite a todos, tá? Mais alguma coisa aí? Né? Só mesmo agradecer, Sérgio, pela oportunidade. Um abraço para o Evandro, um abraço para o Rony, para toda a galera aí. Legal. Então, em nome da família Impave, agradecemos a DS Tecnologia Automotiva. Obrigado pela prestação das suas informações para nós. Foi muito útil para toda a região aqui, tá ok? Tá? Então, estou fazendo encerramento. Um forte abraço a todos e até breve. Até mais. Vamos lá. Tchau.